nós precisamos construir uma base efetivamente segura de entendimento. Muitas pessoas não querem se desapegar dos ismos. Muitas pessoas não estão preparadas, muitas vezes, para se desapegar do chamado sistema religioso. Muitas pessoas estão muito apegadas à letra. Muitas delas não conseguem ver, além da letra, a essência fundamental dos ensinos que tem atravessado a história do mundo, a história da humanidade e tem nos alcançado até os dias de hoje. Por quê? Porque tem um objetivo extremamente transcendente. Nós devemos compreender que esse quarto encontro introdutório vai nos lançar um desafio muito maior. O nosso terceiro encontro já colocou uma pauta de desafio que foi a de propor para cada um de nós um desapego, uma espécie de declaração de independência em relação a lideranças religiosas. E já nesse terceiro encontro, a gente pontuava para vocês a não necessidade de manutenção de hierarquias. A gente procurava dizer, através do Evangelho do Cristo e através da voz do Consolador, que nós não necessitamos de degraus, de hierarquias entre nós, porque todos deveríamos nos olhar por igual. Porque Deus nos vê por igual, na medida em que enxerga em cada um de nós a centelha divina que Ele produziu no ato da criação, no mistério da criação. Então, muita gente já se sentiu bastante desafiada, algumas pessoas se sentiram desconfortáveis porque o olhar delas sobre as lideranças religiosas foi desafiada a mudar. E não é fácil para algumas pessoas que precisam seguir alguém. Não é fácil para algumas pessoas que precisam olhar para algo físico, para algo material, para algo corpóreo. Não é fácil para as pessoas que são apegadas à matéria. E não é fácil para as pessoas que precisam de sistemas religiosos para acreditarem que assim podem estar perto de Deus ou acreditarem que assim conseguem produzir o reino dos céus em suas vidas. Há pessoas que vivem assim, adentram os templos religiosos e quando saem, voltam à tristeza. Adentram templos religiosos e quando saem, voltam à depressão. E vivem, muitas vezes, enfurnadas nos templos religiosos e quando de lá saem, se veem em abraços com problemas, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. É o irmão, é o amigo, é o marido, é o filho, é o tio, é o primo. São circunstâncias, acidentes de percurso, e de repente a pessoa perde aquele entusiasmo, a pessoa perde aquele brilho no olhar, a pessoa perde aquela paz que ela sentiu lá no templo. Então ela começa a se viciar na seguinte perspectiva equivocada: eu só encontrarei paz, eu só encontrarei Deus, eu só encontrarei amor, eu só encontrarei serenidade lá dentro do templo. E, ao mesmo tempo, essa pessoa vai começar a dizer para si mesma: eu só consigo estar conectada com Deus se eu estiver ouvindo este ou aquele divulgador, eu só consigo estar conectada com Deus se eu estiver seguindo este ou aquele palestrante, se eu estiver nessa dimensão de escuta. E é verdade, nós precisamos uns dos outros, são espécies de, aspas, instrumentos, artifícios psicológicos para que a gente se sinta em comunhão com Deus. Mas a pergunta é, por que essa comunhão com Deus ela não é produzida aí onde você está? Por que essa comunhão com Deus não é produzida em qualquer parte por onde você ande? Por que será que você precisa
de um sistema religioso para que você possa se sentir conectado com Deus. Não estamos aqui, de maneira alguma, anatematizando ou contrariando a nossa necessidade gregária de vida social. É tão bom e é tão reforçador saber que o que eu creio, o outro crê, o que eu vejo, o outro vê, e que nós podemos olhar para a mesma direção. Isso é bom. Ninguém está criticando isso. Nós temos necessidade gregária, necessidade de grupo, necessidade de fraternidade, necessidade de abraço, de dar a mão, de ombrear, de estar uns com os outros. Mas você precisa desenvolver a autonomia de estar com ele em qualquer parte. Sentir o Cristo como mensagem enchendo o seu coração e transbordando em seu coração, independentemente de você estar no templo ou não. Por quê? Porque o encontro de hoje, o nosso quarto encontro, ele tem um objetivo, que é a consequência do terceiro encontro. Sabe qual é? Se eu preciso estar independente de lideranças, se eu preciso produzir uma comunhão minha, própria, específica com Deus, eu também tenho uma tarefa a desenvolver. Eu não posso, quando eu retiro a posição dessa liderança religiosa do meu olhar, essa responsabilidade começa a se voltar para mim. Porque eu não estarei mais esperando de alguém lá fora. Então vejam como essa proposta do Cristo é madura. E vejam como essa proposta do Consolador, ela é intimista. Se eu não preciso das lideranças religiosas, se eu posso produzir a minha comunhão direta com Deus, então qual o propósito dessa comunhão direta comigo? O que quer essa voz de Deus dentro de mim? Se eu estou desenvolvendo uma parceria com Deus, numa perspectiva de adoração verdadeira e mais pura, mais direta, mais real. Se eu estou conseguindo produzir isso, isso tem um propósito na minha vida. Por quê? Porque se as pessoas ficam a depender de alguém, essas pessoas, esse público, essa plateia, ela também pode cobrar desse alguém prática, cobrar desse alguém atitudes, cobrar desse alguém exemplos. Mas olha o que acontece quando você retira da sua frente aquele líder religioso, quando você retira da sua frente aquela posição hierarquizada em que você está aqui e ele está aqui, e quando você se propõe a uma perspectiva de igualdade plena e verdadeira, você é que será o cobrado. Cobrado por si mesmo. Você é que será o principal e verdadeiro responsável pelo propósito dessa mensagem dentro de você. Então, eu não posso enganar vocês aqui e dizer que nós trouxemos vocês para essa live sem um objetivo superior, um objetivo maior. Porque o objetivo será, na medida em que você escute esses ensinos do Consolador, você se torne o instrumento disso. Você se torne o divulgador disso. Você se torne o templo de Deus onde você vá. E sendo assim, você se torne discípulo do Consolador, discípulo do Cristo. Você se torne um discípulo capaz